Olá, nesse vídeo quero conversar com vocês sobre um assunto delicado, educação dos filhos. Quem é pai sabe como é complicado hoje em dia educar um filho, em todos os sentidos e principalmente no espiritual, seja por influência das redes sociais, seja por influência dos amigos, na rua, no colégio, enfim, é um assunto importante. Vamos conversar sobre ele agora? A partir do século passado, mais precisamente do começo da década de 60 em diante, a maior parte da sociedade mundial, principalmente no mundo ocidental, começava a passar por uma mudança no seu estilo de viver, que afetaria de forma profunda e irreversível o comportamento das gerações seguintes. O movimento hippie, surgido nos Estados Unidos, influenciou de tal forma a sociedade daquela época que seus efeitos perduram até hoje. E por que estou citando esse evento? Porque as mudanças que vemos hoje nos costumes, na cultura, nos filmes, na música, na sociedade como um todo, não aconteceram da noite para o dia e nem de forma aleatória. O que estou querendo dizer é que tudo tem um motivo de ser. Se estamos em um ambiente onde os filhos, na maioria, não respeitam os pais, onde o Estado, de certa forma, interfere ou quer interferir na educação dos filhos, onde os pais se sentem acuados sem saber como agir em um ambiente altamente digitalizado, é porque tudo isso veio sendo construído ao longo de décadas. Um dos principais lemas do movimento hippie era faça amor, não faça guerra. O movimento pregava o amor livre e a não violência. Diante do que o mundo vivia na época com relação às guerras, essa conduta, na teoria, parecia boa, mas na prática não foi bem assim. Junto com o movimento, veio o uso generalizado de entorpecentes. Os principais foram o álcool, a maconha e o LSD. Houve também um aumento vertiginoso na promiscuidade sexual. Com a desculpa da liberdade individual, que, diga-se de passagem, é uma coisa boa e tem que ser defendida. Os valores morais foram sendo afrouxados ao longo das décadas seguintes. Pilares morais, como a instituição do casamento e a própria família, foram sendo demolidos. A experiência de vida dos mais velhos, aos poucos, foi perdendo valor diante dos novos costumes e da inovação tecnológica que já vem ocorrendo de geração em geração cada vez mais rápido. Olha, queira você acreditar ou não, existe um elemento espiritual por trás de tudo isso. Ou vocês acham que o ambiente social e cultural que vivemos hoje, com ideologia de gênero, feminismo, consumismo exagerado, hedonismo e promiscuidade são por acaso? Claro que não. O mundo está sendo moldado para ser da forma que o diabo quer que seja, sem uma verdade absoluta, sem uma base bíblica de família, sem um conceito bíblico de macho e fêmea. O inimigo é feroz e quer devorar toda a mentalidade judaico-cristã que ainda existe no Ocidente, e na base dessa cadeia alimentar estão os nossos filhos. Quantos pais hoje não se acham perdidos na educação de seus filhos? E não é por acaso, o ambiente tecnológico e a própria complexidade do ser humano têm sido fatores que dificultam bastante esse processo de educação. Um outro fator que tem dificultado muito esse processo é a falta de tempo dos pais em estar mais presentes com seus filhos. Por conta de quê? Por conta da vida corrida, das obrigações profissionais. O comportamento consumista e hedonista da sociedade moderna tem produzido profissionais cada vez mais atarefados, sobrecarregados e angustiados, e pais cada vez mais ausentes de estarem com seus filhos. E também angustiados. Por quê? Porque a maioria sabe que algo está errado, mas não sabe ou não consegue fazer nada para mudar essa situação. Para suprir a ausência, muitos pais fazem os gostos dos filhos, dão tudo ou quase tudo que os filhos pedem, mesmo que não haja necessidade. A consequência disso é que, com o passar do tempo, o filho ou a filha vai achar que tudo tem que ser do jeito que ela quer,
e na hora que ela quer. A criança vai começar a valorizar mais as coisas materiais do que princípios morais. Essa criança vai ter muita dificuldade com os nãos que a vida dá e da responsabilidade que ela exige. Diante desse cenário, a tela do celular tem servido de escape para o filho que quer viver no seu próprio mundo e para o pai que adquiriu a babá perfeita para manter seu filho quieto, enquanto ele se afoga nas preocupações de uma vida moldada pelo capitalismo asfixiante. O que fazer para mudar essa situação? Seria muito fácil chegar aqui e dizer que temos que fazer isso, fazer aquilo, mas a verdade é que o assunto é complicado e a solução dele é complexa. Primeiro, porque envolve diversos fatores, como o relacionamento propriamente dito entre pais e filhos, ou seja, o diálogo, a cumplicidade, a presença dos pais, o respeito e a obediência dos filhos, e segundo, os fatores externos que influenciam diretamente essa relação pai e filho, como o fator profissional, as amizades, o ambiente digital, a influência que esse filho está sujeito, seja na escola, seja no digital, em frente de uma tela de celular principalmente. Enfim, as variáveis são muitas. Hoje em dia, em quase todas as famílias, existe algum tipo de disfunção nesse sentido. Nenhuma solução é fácil, mas seja qual for, ela passa primeiro pelo sentido de prioridade. O que eu quero dizer com isso? Se entendemos que família é uma dádiva de Deus e de fato é, se entendemos que os filhos são um presente de Deus e de fato são, então devemos priorizar aquilo que entendemos ser mais importante em nossas vidas. E aqui não estou me referindo somente aos filhos, mas à família como um todo. À medida que priorizamos a família como o mais importante em nossas vidas, aos poucos as relações vão se encaixando, as arestas vão se aparando, o conserto não acontece de imediato. O resultado lá na frente vai depender da sua atitude hoje, pai. Tenha fé em Deus e tente equilibrar a vida profissional com a pessoal, se esse for o caso. Não diga somente sim ao seu filho. Um não quase sempre é necessário. Monitore o que seu filho busca no celular ou no computador. Lembra do que falei acerca do aspecto espiritual disso tudo? Pois é, a Bíblia diz que o diabo é como um leão feroz, sempre à espreita de alguém para devorar. E ele vai escolher o que é mais fácil para ele, que no caso são nossos filhos. Espero que essa mensagem tenha feito sentido a você. Te espero no próximo vídeo. Valeu!